homens, em templos feitos por mãos de homens. Esse é o verdadeiro diabo, do homem e da mulher que mata, rouba e destrói. Ah, então se eu nunca matar, eu nunca vou ser diabo, eu nunca vou ser destruído, vou para o inferno, né? Ensino. Nós entendemos aqui pela Codes que vai para a inexistência. Não necessariamente, porque é matar, roubar e destruir. Ah, mas nunca roubei nada. Mas roubar não é só ir no banco assaltar alguém, não é só pegar dinheiro de alguém diretamente e destruir. E aí a maior parte vai cair aí, na destruição. Não é só usar droga e se destruir, se autodestruir. Mas é destruir uma família, é destruir um grupo, é destruir um trabalho, é destruir uma empresa. Tem pessoas altamente destrutivas? Tem. Você está num grupo do WhatsApp ali, às vezes tem 10 anos. Vocês já tem 10 anos lá? Fala, 5 anos o WhatsApp. E está funcionando o grupo ali. Está o avô, está a avó, está o tio, ou da empresa. E às vezes entra um. Às vezes estagiário. Às vezes um adolescente na família. O cara entra dentro do grupo e coloca o diabo ali dentro. Divisão, discussão, né? Esse de diabo, que é seu opositor, ficar do outro lado, né? Caluniador, Satanás, somos nós. Simples assim. E alguém quer entronizar um ser chifrudo, criado no 4º século da Igreja Católica, está revelado aqui, mas está na própria Bíblia. Para que as pessoas tivessem medo de um Leviatã, e esse Leviatã, com medo, você fosse pagar o feudo, pagar o dízimo. O que é ser santo, professora Bárbara? Dá uma ajuda, só um pedacinho para continuar, para ajudá-lo. Ser santo é ser justo. E sem exceder a justiça dos fariseus, ninguém chega lá. Isso quer dizer que nós temos que ser perfeitos. Mas quem que eram os fariseus? Os fariseus, os religiosos da época. Que estavam lá, que estavam ensinando de noite. Propriedade, né? Mas era hipócrita. Ensinando e não cumpria. Não vivia. Não dava exemplo do que eu estou tentando dizer que eu tento fazer. Aí fala, tento, você não pode tentar. Eu faço, eu sou justo. Se eu não fosse justo, nem falava de Deus. Isso. Pregava, mas não cumpria o que na vida, no cotidiano deles. Então, e como que é hoje? Os religiosos que falam de Jesus nas igrejas? Não dá para falar todos, lógico, mas a maioria que a gente vê aí famoso, você vê escândalo. Escândalo. Ele está na política, sendo que Jesus nunca entrou na política. Se é para imitar Jesus, por que entra na política? Quer entrar na política? Pega a Bíblia, né? E fala, agora não posso ensinar, agora estou com os políticos. Agora eles querem estar lá, com a Bíblia aberta, lá na bancada da Bíblia, que é junto com a bancada da bala. Tem que ter arma, porque tem que se defender. E Pedro, quando puxou aquela espada, 2 discípulos tinham armas. Um era Zelote, Zelote era um guerreiro, que Jesus escolheu. Ele não deixou de ser habilidoso com a arte da guerra dele, de se defender, de matar um homem. Mas estava lá, tinha 2 espadas. E Pedro, quando aquele homem, soldado da igreja vai, Malco, e vai defender Jesus e pega a espada e passa na orelha do Malco. E Jesus, em João, né, cura o homem e fala, se Pedro quisesse viver pela espada também ia morrer. Ser santo é ser separado das coisas do mundo, lá vai, tudo que vocês sabem de cor, você ficar falando. Mas aqui vai além, por quê? É um homem justo, que a Bárbara falou, uma mulher justa. O homem justo, ele não vai roubar, não vai enganar, lógico, não vai matar. Se matar, é para se defender, não é pelo que a gente está defendendo aqui agora. Ele se defendeu, é um direito na Constituição, legítima defesa e tal. E a gente foi ensinado que ser santo, ficar orando, jejum. A bancada da Bíblia e muitos evangélicos das igrejas que querem ter arma, dizendo que confia em Deus, e tudo está escrito aqui, que Deus me protege e me defende, certo? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e fica aqui, ó, com espada de fogo aqui, nenhum mal vai te tocar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e tal. Mas por que arma então? Por que eu vou ter arma de fogo para me defender, se o anjo já está me protegendo? Então é uma falta de fé. Agora pergunta para quem puder responder, se puder até em grupo, já que estão gravando aqui, Deus protege ou não? Deus não interfere. Não. Deus interfere, é justo. Deus nos protege de um ladrão que vier com uma arma nos assaltar? Não, porque ele não pode interferir no livre-arbítrio, na escolha do ladrão de te fazer mal. Então é melhor ter uma arma mesmo. Em minha casa, em tudo que a gente faz, Jesus está em primeiro lugar, não adianta.
Se ele não tiver, então em vão. Então é só um encontro, só uma brincadeirinha de sinuca ali e tal. No meu entendimento, como pai de família, como líder espiritual da casa, que Jesus esteja sempre em primeiro lugar nesses eventos. Depois de come o pão, a carne, tá tudo certinho já ali só, né? Joga a sinuquinha, toma ali a cervejinha, refrigerante e faz a confraternização. Aí você vai para os encontros de Jesus, é tudo igual. Era a mesma coisa. Ele parava e ensinava. Onde que ele ensinava? No Monte das Oliveiras, para 5.000 pessoas, na beira da praia, na proa do barco, na casa das pessoas, nas praças, no pátio do templo. E uma vez que ele foi dentro do templo, já quando começou a sua missão depois dos 28, 29 ou 30 anos, um erro de calendário, ele foi expulso, porque ele abriu Isaías, e quando ele abre Isaías, o que ele fala ali? Alguém lembra? Qual parte que ele abriu e o que ele fala? Do Messias que ia nascer, lembra? Mas ele foi até uma parte, nasceu, ele não filho, tudo. ele mostrando que aquele homem que ia nascer, que é o pai da eternidade e príncipe da paz, era ele. O que os religiosos fizeram? Né? Levaram ele assim e foram até lá ao monte e de lá e lançariam ele lá embaixo, né? Talvez apedrejando. E por que não foi morto? Porque tinha discípulos, 12 que ficavam em volta dele, protegendo, 2 com 2 espadas, para inibir. Sabia que ia derramar sangue se tentasse fazer algo ali, e os romanos iam reprimir todo mundo, né? E a multidão que já seguia ele, porque ele curava, multiplicava pão, peixe, tinha sempre alguma coisa para dar, e as pessoas estavam seguindo porque queriam alguma coisa, não porque acreditavam em tudo que ele falava. Muito sim. Aí aquela proteção daquela multidão seria um escândalo matar ele em público, sem julgamento. Então era o escudo que ele tinha, protegiam ele e escapavam. Queriam matar ele naquele dia, quando ele estava dentro de um templo, falando quem ele é. Que ele era acima de Elias, lembra? Acima da própria Bíblia. Isso. E era terrível falar isso na época. Acima do Ele era chamado. acima do sábio, ele era o senhor do sábio. Aí ele provocou o Salesiano. Provocou no bom sentido, né? Ele estava provocando para mostrar que estava errado. Estava errado. Vocês estão aí na lei, estão aí, e hoje é igual, só repete. E o diabo manifestou essa Salesiano. Só repete, né? Aí, depois ele ficou onde? Está aqui o templo de Salomão, bonitão. O segundo templo já, porque o primeiro Deus já tinha destruído ou entregado na mão para ser destruído. E Jesus estava aqui, no pátio do templo. Só vê na Bíblia. Quantas vezes ele esteve lá dentro? Uma. Né? Quando ele começou a missão. Foi expulso de lá. Se ele foi expulso de lá, fazer o que lá dentro? O próprio Deus encarnou, esteve entre nós e não esteve dentro do templo. Por que agora eu vou ser um pastor ensinando que tem que estar dentro de um templo? Se ele fez o contrário, saiu. E as pessoas não entendem isso. Não entendem que se é para ser seguidor de Cristo e imitador dele, como Paulo falou, me imitem porque eu imito o mestre. Paulo não tinha templo. Ah, mas Paulo fundou a igreja. Ele foi lá na Galácia lá e fundou um grupo. A EKK. EKK fora. Eclésia. Fora de um lugar confinado. Porque não queria mais templo. Tanto que Jesus olhou para lá e disse, não ficará pedra sobre pedra. E foi destruído. O segundo. E agora o que eles estão fazendo? Se preparando para fazer o terceiro. E quem que vai destruir o terceiro agora? Que não é Nabucodonosor, não é rei da Síria, não, o próprio. Agora ele volta e destrói. Né? A nave vem, a cidade vem em cima do terceiro que eles vão reconstruir para fazer libação e derramamento de sangue de animal na novilha vermelha lá, com menos de 2 pelos de outra cor. Está tudo pronto já. Nós estamos vendo a geopolítica do mundo, né, cercando e vai acontecer. É para ser 2033, 2040. Pelos nossos cálculos, porque a gente é vigilante, estudioso, estuda de dia e de noite, para poder saber a leitura dos tempos. É só olhar para a figueira, a Bíblia fala, olha para a figueira e vê. Quando os frutos estiverem quase maduros, que é Israel, a figueira, é a hora do Messias voltar. Só que daí tem coisas para acontecer e a gente fica tranquilo, que as etapas que vão acontecer, né, a gente vai saber quando as coisas vão se estreitar e o mundo vai virar de ponta cabeça e tal. O que é isso, professor? Filosofia X? É um nome, né? Filosofia, lá tudo explica lá, a Sofia encarnada, a sabedoria que é Deus em nós. Mas escola de Jesus, está aqui. Nós não guardamos só para nós, né, professora? Aí a professora vem e ajuda a somar, porque é professora, profissional, né? A coordenadora da uma faculdade enorme agora, aí, mas professora de inglês há anos e tal, é professora. E também ensina a verdade, então ela professa
de profissão, de professare, né, da etimologia de professor, ensinar a verdade. Então a minha casa e eu servimos ou serviremos o Senhor, Josué. Não é assim? Eu e minha casa servimos. Como que a gente serve? Tocando música. A gente sabe tocar, tá? Um instrumento. Ficar cantando na igreja. Ficar lendo lá só para eles, lá para o grupo que quer estar lá. Eu quero ir lá naquele grupo, né? Eu sempre estive lá, foi anos da minha vida, mais de 30. Fui ensinado assim, até entender que tinha coisa melhor, tinha coisa maior. E comecei a olhar para Cristo. E como Cristo fez, aí como homem, depois de 30 e poucos anos de idade, eu comecei a entender o que tinha que fazer. Era ir na casa das pessoas, era ir nos lugares, era ir nas praças. Nós estamos fazendo tudo isso? Estamos ou não estamos? Não estamos indo nos lugares, onde chamam? Não vai lá na mãe? Não está lá na praça ali No parque, Praia de Leste, então lá na praia, alguém chama e a gente vai. E a fonte não seca, porque flui. Só abre a boca agora. Já está preparado, já é justo. Abre a boca. Quando o justo abre a boca, a vida das pessoas é transformada. Você sabe quem que é o próximo? Está aqui escrito? Aquele que você se aproxima. É aquele que se aproxima. A gente tem ensinado normalmente nas religiões, ou principalmente na igreja, que o próximo é aquele que está próximo. Está próximo, tudo Os irmãos próximo. da fé. Está próximo do teu corpo na igreja da fé. Mas tem um episódio lá daquele homem que estava numa vala, jogado ali, tudo arrebentado, e passou delta pessoas ali, né? Inclusive da igreja. O sacerdote do templo passou ali, viu a condição dele, viu que era judeu, um judeu hebreu, né? Você sabe quem que é, se é um gringo que está caído ali ou não, se é um brasileiro, a gente consegue identificar. Ele viu, falou, não, mas está quase na hora do culto. E foi. Primeiro Deus. Tá vendo? Eu vou lá pro templo porque Deus, eu tenho compromisso com Deus. Está lá na igreja, me esperando no templo. Mas Deus estava jogado ali, na valeta, para morrer. Tudo machucado. Não sabemos o que aconteceu, a Bíblia não conta. Mas aquele homem estava ali precisando, estava entre a vida e a morte. E um que não era da igreja, que não era nem hebreu, e os judeus recriminavam como um povo secundário, como um povo, né, que não tinha a presença de Deus, o povo do mundo, que era o samaritano, que a Bíblia diz de bom. Raramente a Bíblia chama alguém de bom, e quando Jesus fala que ele era bom, ele era justo, ele era santo, por mais que ele não fosse no templo, porque ele não podia entrar no templo. Aí ele vai, para, começa a mexer nas feridas do cara, fazer o tratamento, coloca em cima do cavalo, do camelo, leva lá até o hospital, paga a estadia dele, né? Mais de um dia. Paga paga todo o cuidado, todo o tratamento, alimentação, tudo. Não deixou um cartãozinho da igreja dele, não deu WhatsApp, não deu Instagram e foi embora. Tenho certeza que Jesus não inventa a história. Todas as palavras, tudo foi uma história que fora do tempo que ele é, fora do tempo, espaço da matéria, ele viu, e ele conta o que ele já viu, antes ou depois. Mas aquilo aconteceu.